Você vendeu tudo para comprar essa passagem. E o navio afundou com você trancado por dentro. Feche os olhos e tente sentir, no fundo da sua alma, o peso esmagador de cada decisão que você tomou na última década. Você não está apenas em um navio. Você está flutuando sobre o túmulo de tudo o que você já foi. Para estar aqui, nesta cabine de luxo, você precisou vender a casa onde cresceu. O lugar onde cada marca na parede contava uma história. Você entregou as chaves do seu carro. Desfez-se dos móveis, das fotografias amareladas e de cada pequena segurança que o mundo terreno lhe oferecia. No seu bolso, o papel amassado do bilhete premiado não é apenas uma passagem. É o contrato de uma nova existência que você comprou com o suor de uma vida inteira. Este era para ser o primeiro dia do resto da sua vida, o início de uma travessia gloriosa para um destino onde ninguém conhece o seu nome e onde o ouro que você carrega ditaria as regras. Mas o destino tem um senso de humor sombrio. A promessa de uma manhã brilhante acaba de ser estraçalhada pelo som mais aterrorizante que o ouvido humano pode captar. O rugido do aço sendo rasgado pelo oceano implacável. Não é um barulho comum, é um gemido agudo, rítmico e visceral, como se uma fera colossal estivesse tendo suas entranhas esmagadas por uma força invisível. O mito do gigante insubstituível, a propaganda que convenceu o mundo de que o homem havia finalmente domado o Atlântico, morre no exato segundo em que as luzes do seu camarote começam a oscilar. O problema não é apenas que o navio está indo para o fundo. O problema é que enquanto o pânico ensurdecedor toma conta dos corredores lá fora, e os gritos de centenas de pessoas se misturam ao som das orquestras que param de tocar, você está aqui dentro, isolado. O silêncio sepulcral do seu quarto foi abruptamente substituído pelo som sinistro da água gelada, invadindo as frestas da madeira. Você corre até a porta, o coração martelando contra as costelas, como um animal encurralado, e agarra a maçaneta de latão polido. Ela nem sequer se move. Você puxa, empurra, chuta com toda a força que o seu corpo desesperado consegue reunir. Mas a porta está selada. Ela não está trancada por uma chave. Ela está selada por toneladas de pressão externa que transformaram o corredor em um reservatório de morte. A porta não é mais uma saída. Ela se tornou, oficialmente, a tampa de ferro do seu caixão particular. Você olha para baixo e vê a água, escura, oleosa e mortalmente fria, já cobrindo os seus tornozelos e subindo com uma velocidade que desafia sua sanidade. O mundo que você acabou de comprar com tudo o que tinha está prestes a se tornar o seu túmulo, a 4.000 metros de profundidade. E o oxigênio que resta nesta bolha de ar comprimido é agora o seu bem mais precioso. O cronômetro da sua existência começou a rodar, e ele não aceita subornos. O contraste cruel. Dizem que nos segundos finais, o cérebro projeta um filme da sua vida, mas o que você experimenta agora é uma montagem distorcida e cruel de tudo o que você sacrificou para estar aqui. A transição é um corte seco e doloroso na sua psique. Em um piscar de olhos, você é transportado de volta para aquela tarde ensolarada, em que, com um sorriso de triunfo, você pregou a placa de vendido no jardim da casa, que foi o seu único porto seguro por décadas. Você ainda consegue ouvir o som da caneta deslizando pelo papel no cartório, um som que na época parecia a música da sua libertação, enquanto você transferia a posse do seu carro, e de cada móvel que carregava o cheiro e a história da sua família. Naquele momento, você se sentiu um gênio da estratégia. O homem corajoso que teve a audácia de liquidar o passado para comprar um futuro sem limites. Cada centavo acumulado era um tijolo na construção de uma nova identidade. Mas agora, enquanto a água salgada e oleosa começa a lamber as suas panturrilhas, a realidade da sua aposta revela uma crueldade matemática que você jamais ousou calcular. Olhe para suas mãos trêmulas, sob a luz pálida do celular. Elas ainda guardam a memória tátil do trabalho duro e das noites sem dormir que permitiram a compra desta cabine de primeira classe. Este enclave de carvalho e latão, que deveria ser o seu santuário de luxo. O mito da travessia segura, alimentado por folhetos brilhantes que vendiam o oceano como uma estrada pavimentada para o progresso, dissolve-se na água gelada
que agora flutua ao seu redor. A psicologia do vazio é um abismo muito mais profundo que o próprio Atlântico. É a percepção devastadora de que você não é apenas uma vítima de um naufrágio fortuito, mas o arquiteto involuntário da sua própria cela. Se você tivesse se contentado com a mediocridade segura da sua antiga rotina, estaria agora em terra firme, mas a sua ambição o trouxe para o meio do nada, trancado em uma caixa de metal, que está se tornando um aquário. Existe uma ironia dilacerante no fato de que cada sacrifício, cada renúncia e cada hora de esforço foram convertidos neste pedaço de papel amassado, que agora boia inutilmente perto do seu rosto. Horas atrás, esse bilhete de passagem era a prova definitiva de que você havia vencido na vida e superado as massas. Agora, ele é um objeto morto, um testemunho mudo de uma falência existencial absoluta. Observe os itens de valor que você trouxe consigo, protegidos em plástico como se o oceano pudesse ser subornado por contratos ou metais preciosos. Aquela barra de ouro, ou o documento de propriedade, que você pretendia assinar do outro lado do mundo. Se você conseguisse atravessar aquela porta selada, esses objetos valeriam uma fortuna. Mas aqui, eles são apenas lastro, o peso extra que ajudará a arrastar o seu corpo para o fundo do abismo mais rápido. O arrependimento começa a preencher os espaços onde antes existia a esperança, agindo como um veneno que corrói a sua vontade de lutar. Você investiu cada átomo da sua existência em um ativo que está perdendo todo o valor a cada segundo. Você não está apenas morrendo fisicamente, você está testemunhando a liquidação total de toda a sua história pessoal. O metal do navio range e estala lá fora. Um som que agora soa como uma risada de escárnio das profundezas, celebrando o fato de que você entregou tudo o que possuía em troca de um lugar na primeira fila do seu próprio fim. Você comprou o seu sonho, mas o contrato não mencionava que ele viria com 4 paredes de aço que nunca se abrem. A física do confinamento. Esqueça tudo o que as telas de cinema te ensinaram sobre heroísmo em momentos de desastre. Naquelas histórias, um chute bem dado ou uma alavanca improvisada seriam suficientes para abrir o seu caminho rumo à liberdade. Mas a física das profundezas é uma carcereira silenciosa e desprovida de qualquer pátria ou piedade. Você não está apenas lutando contra uma porta de madeira ou uma tranca de latão. Você está em guerra direta com a massa incomensurável do Oceano Atlântico. Entenda o mito que acabou de morrer agora. As pessoas acreditam que são as fechaduras que as prendem em naufrágios, mas a realidade técnica é o diferencial de pressão. A cada 10 metros que este gigante de aço submerge, a pressão sobre o casco aumenta em uma atmosfera completa. Se o corredor lá fora já foi tomado pela inundação, e o seu camarote ainda contém ar, existem agora toneladas de força invisível empurrando essa porta contra o batente com a força de um martelo hidráulico constante. Tentar abri-la agora é o equivalente a tentar levantar um edifício de 10 andares com as mãos nuas. Você se tornou um prisioneiro da termodinâmica, trancado em uma bolha que o oceano tenta desesperadamente esmagar. Ouça esse som que reverbera pelas paredes de metal, um ruído que vibra nos seus dentes. Não é apenas o barulho da água batendo, é o que os mergulhadores e sobreviventes chamam de o som do abismo. É o gemido agudo do aço se retorcendo, o estalo seco de rebites de aço saltando como balas de fuzil, enquanto a estrutura do navio colapsa sob o próprio peso. E aqui dentro, você está vivendo o terror científico da bolha de Ardshir. Dinger, você está vivo e morto ao mesmo tempo, existindo em um hiato temporal onde o ar que você respira está sendo comprimido violentamente a cada segundo. À medida que o navio afunda, a pressão externa esmaga o volume de ar do seu camarote, e o oxigênio, que antes era o seu único aliado, começa a se tornar tóxico, devido ao aumento da pressão parcial de nitrogênio. A sua mente começa a nublar, uma embriaguez narcótica que te seduz a desistir enquanto a água gelada atinge o seu peito, roubando o calor do seu núcleo. A temperatura da água caiu para apenas 4 graus Celsius. Um frio que não apenas incomoda, mas que age como uma faca térmica, cortando a comunicação entre o seu cérebro e os seus membros. Os seus dedos, agora arroxeados e sem sensibilidade, mal conseguem tatear a superfície ao redor. Você percebe
com uma clareza aterrorizante e solitária, que o navio não está mais flutuando no mar. O mar agora é o dono absoluto do navio. E você é apenas um detalhe insignificante no inventário das profundezas. A escuridão que você vê pela vigia é um preto que não existe na superfície. Um vazio absoluto, onde a luz nunca tocou em bilhões de anos. E é para lá que você está indo. Selado em uma tumba de luxo que respira o seu último ar. A ciência diz que você tem minutos. Mas o terror expande cada batida do seu coração, para que você sinta cada microsegundo da sua própria extinção. O ponto de ruptura psicológico. O ser humano é programado para acreditar na própria excepcionalidade, na ideia reconfortante de que o universo reserva um final especial para aqueles que se esforçaram. Você achou que por ter sacrificado cada pedaço da sua história e cada grama de segurança, o destino lhe devia, por direito, uma rota de escape milagrosa ou um golpe de sorte de última hora. Mas aqui, neste cubículo, onde a água salgada e faminta já toca os seus lábios e invade as suas narinas, a cada ondulação rítmica do navio, a psicologia de sobrevivência revela sua face mais grotesca, o colapso absoluto do ego. Você entra agora na fase da barganha obscura, uma tentativa patética de negociar com um Deus em que você mal acreditava, ou com o próprio oceano insensível. Você promete entregar cada barra de ouro, cada centavo, que ainda resta no fundo daquela mochila flutuante, em troca de apenas um minuto a mais na superfície. Uma chance de sentir o vento novamente. Mas o mar é um negociador surdo. E as paredes de aço frio não se comovem com promessas de virtude tardia, ou arrependimentos de última hora. De repente, um som novo e seco corta o rugido da inundação. Batidas rítmicas e desesperadas vindas da parede metálica à sua direita. A outra alma, outra consciência humana presa a meros centímetros de você, separada apenas por uma chapa de aço que o oceano está dobrando como se fosse papel. O mito reconfortante das tragédias cinematográficas diz que, no final, a humanidade se une em um último abraço de solidariedade e bravura. A realidade visceral é o que os especialistas chamam de o dilema do oxigênio. Cada grito que você solta para responder àquela pessoa, cada palavra de terror ou de encorajamento, consome o dobro do ar que você ainda tem nesta bolha de sobrevivência, que diminui a cada batida do seu coração. Se você tentar ajudar, se você gastar suas últimas gramas de energia, tentando golpear uma parede que o peso do mundo já selou, você morre mais rápido. O instinto mais primitivo e sombrio, aquele que você passou décadas escondendo sob ternos caros e boas maneiras, desperta com a fúria de um predador faminto. Ele sussurra no seu ouvido que o silêncio do seu vizinho é a sua única chance real de respirar por mais 30 segundos. A moralidade, neste abismo, pesa muito mais que o chumbo, e você sente o fardo insuportável de escolher entre a sua vida e a de um estranho, que compartilha o seu mesmo destino cruel. E então, o golpe de misericórdia emocional atinge você, com o brilho pálido e intermitente da tela do seu celular. 1% de bateria restante. Aquele pequeno retângulo de vidro e silício, que continha toda a sua vida digital, suas senhas bancárias, as últimas fotos das pessoas que você amava, e os planos para o futuro que você nunca terá. Agora é apenas uma vela eletrônica moribunda, prestes a se apagar para sempre. O que você escolhe ver, com esse último flash de luz artificial, antes que o mundo se torne permanentemente negro, você olha para o bilhete de passagem, que foi o seu convite para este desastre, para a imagem congelada de uma família que agora se tornou um fantasma de outra vida. Ou você toma a decisão brutal de apagar a luz voluntariamente, mergulhando-se na escuridão total, antes que a tecnologia te abandone, apenas para economizar o oxigênio que o pânico do escuro consumiria instantaneamente? O pânico é um incêndio químico que devora o ar dos seus pulmões. Quando a luz finalmente morre, e o silêncio do camarote ao lado se torna absoluto, você percebe que a verdadeira claustrofobia não é o espaço físico reduzido, é o peso de ser a última consciência acesa, dentro de um túmulo de metal, que ruma para o eterno esquecimento. A linha que separava o homem de sucesso que você era do animal encurralado que você se tornou, foi finalmente apagada pelo mar. A tentativa de fuga não convencional. O instinto de sobrevivência é um matemático cruel
e desprovido de qualquer resquício de sentimentalismo. Ele te obriga a realizar cálculos de vida ou morte, que a sua moralidade e a sua lógica civilizada jamais aceitariam em circunstâncias normais. Você olha fixamente para a vigia circular, aquele símbolo clássico de escape que o cinema sempre usou para salvar o protagonista. Mas o mito de Hollywood morre aqui, sob o peso de centenas de metros de água salgada. A essa profundidade, a pressão externa transformou aquele vidro temperado em uma blindagem mais forte que o próprio aço do casco. Golpeá-lo com o extintor ou com os punhos é como tentar atravessar uma montanha de granito. A sua única rota de saída não é por onde a luz entra, mas por onde o ar deveria circular. A grade de ventilação, localizada no ponto mais alto da parede, agora é o seu último fio de esperança. Um retângulo estreito e sombrio que parece o duto de ventilação de um necrotério marinho. Mas para Travisello, o destino exige um preço final, absoluto e irrevogável. Você está usando uma mochila que pesa como o seu passado. Dentro dela está guardado cada centavo que sobrou da liquidação total da sua vida anterior. A barra de ouro, que deveria ser a sua segurança. Os contratos de propriedade que garantiam o seu novo começo. E todo o dinheiro em espécie, que você sacou para nunca mais. Olhar para trás é a representação física do seu sucesso e a única garantia do seu futuro. Mas a física do duto não negocia. A abertura tem pouco mais de 30 centímetros de largura. A conta é simples e devastadora. Ou você entra, ou a mochila entra. Você não pode carregar ambos pelo estreito túnel de metal. Sinta o peso insuportável dessa decisão, enquanto a água gelada começa a cobrir o seu nariz. E você precisa esticar o pescoço para capturar o último resquício de oxigênio, preso contra o teto. Você passou meses planejando como vender tudo para finalmente ter sucesso. Mas agora, o universo exige que você abandone o lucro dessa venda, para ter apenas o direito de continuar respirando. A ironia é tão dilacerante quanto o frio que paralisa seus músculos. Com um movimento desesperado, você solta as alças e ouve o som surdo da sua fortuna afundando na água negra do camarote, levando consigo cada segundo do seu esforço de uma vida inteira. Agora, você é reduzido a apenas carne, osso, pulmões e um desespero puramente animal. Você se impulsiona para dentro do duto. O metal frio e cortante rasga sua pele e destrói a sua camisa de grife. Mas você mal sente a dor. O frio extremo já agiu como uma anestesia biológica. Você está rastejando por um tubo que range sob a pressão do oceano, como se as entranhas do navio estivessem tentando te mastigar antes do fim. A cada centímetro conquistado, o ar fica mais quente e rarefeito, saturado com o cheiro de óleo diesel e morte iminente. Não há espaço para virar. Não há como voltar atrás. É avançar cego pelo desconhecido, ou aceitar o afogamento no escuro absoluto. Você trocou toda a sua fortuna por uma chance em 1 milhão de sentir o cheiro do sal lá fora. No fim das contas, a vida sem nada ainda é melhor que a morte cercada de ouro. O desfecho e a reflexão cicatrizante. O mito da sobrevivência termina quase sempre com um herói sendo içado por um helicóptero enquanto o sol nasce no horizonte, recebendo mantas térmicas e aplausos pela sua coragem inabalável diante da morte. Mas a realidade histórica e física, aquela que o mar esconde sob sua superfície gélida e indiferente, é um silêncio absoluto e ensurdecedor, que esmaga o peito com mais força que a própria pressão da água. Você conseguiu, contra todas as probabilidades estatísticas. Você venceu a porta de aço selada, desafiou as leis implacáveis da termodinâmica, rastejou pelo ventre estreito de uma besta de metal moribunda e deixou cada centavo da sua existência financeira no fundo de um abismo insondável, apenas para salvar a sua biologia. Mas enquanto você irrompe na superfície, e seus pulmões ardem violentamente ao entrar em contato com o ar gélido da noite, a adrenalina que te manteve vivo começa a baixar, e a hipotermia assume o comando do seu corpo. O frio de 4 graus não escolhe vítimas por mérito. Ele não se importa se você foi o único a escapar daquele camarote de primeira classe, ou se você sacrificou sua fortuna para estar ali. Olhe ao seu redor e tente compreender a magnitude da sua solidão no meio do nada. Você é, tecnicamente, a pessoa mais rica deste cemitério flutuante, simplesmente porque possui o único ativo que realmente importa agora:
o próximo suspiro. No entanto, há uma ironia cicatrizante que o seu cérebro, agora em estado de choque e privação sensorial, começa a processar com uma clareza brutal. Você vendeu sua casa, suas memórias de infância e cada grama de estabilidade do seu passado para comprar um futuro que agora jaz a 4.000 metros abaixo dos seus pés, guardado por correntes abissais e escuridão eterna. Você está vivo, sim, mas você é agora um homem sem identidade, sem posses, sem documentos e sem um destino para onde voltar ou para onde seguir. Na sua busca frenética por ser mais, por conquistar um novo mundo e uma nova vida, você acabou reduzido ao nada absoluto. O oceano não levou apenas o navio. Ele devorou a versão de você que acreditava que a segurança era algo que podia ser garantido com um bilhete caro e um contrato assinado em papel. Este é o momento da verdade que os documentários de entretenimento raramente ousam mostrar. A sobrevivência não é o glorioso fim da jornada, mas o início de um trauma que nunca deixará de doer em cada noite de frio. Você sobreviveu ao gigante de aço, mas a pergunta que agora ecoa no vazio do Atlântico é se você conseguirá sobreviver ao vácuo existencial que ficou no lugar de tudo o que você possuía. O mito diz que a vida humana é o bem supremo, o tesouro mais valioso que existe. A realidade, porém, te encara com olhos de gelo no meio da escuridão absoluta e te pergunta: vale a pena continuar respirando quando você se tornou um fantasma de si mesmo, vagando por um futuro que você não tem mais como pagar? A pergunta de ouro que definirá o resto dos seus dias não é como você escapou daquele camarote selado, mas o que restou da sua essência depois que o luxo afundou. O mar não aceita reembolsos, não perdoa apostas erradas, e o tempo é a única moeda que você nunca conseguirá recuperar, nem com todo o ouro que agora repousa, para sempre, no silêncio inquebrável das profundezas. O julgamento das profundezas e o mito da investigação. A história oficial que será contada nos jornais e nos documentários de televisão nas próximas semanas é um mito cuidadosamente construído para aplacar a consciência coletiva. Dirão que foi um erro humano, uma falha mecânica imprevisível, ou uma força da natureza que nenhum engenheiro poderia ter antecipado. Mas você, flutuando agora em um silêncio que só é interrompido pelo som da água batendo contra os seus ouvidos, conhece a realidade técnica que os relatórios vão omitir. A investigação de um naufrágio nessas profundezas não é uma busca pela justiça. É um exercício de arqueologia do desespero. O mito diz que a tecnologia moderna pode reconstruir cada segundo do desastre. Mas a realidade é que o oceano é um mestre em apagar evidências. Enquanto as equipes de resgate buscam por sinais de vida que o frio já silenciou, o navio, o seu camarote e a sua mochila de ouro estão sendo submetidos a uma pressão que transforma o aço em papel e o luxo em detritos irreconhecíveis. Utilizando a reconstrução por inteligência artificial, hoje conseguimos enxergar através da escuridão abissal, revelando o que sobrou daquela porta que te manteve prisioneiro. A imagem gerada pela Inhal não mostra o brilho do latão ou a nobreza da madeira. Ela revela uma massa de metal retorcida e implodida, onde a pressão comprimiu o ar com tanta violência que a temperatura interna do seu quarto, por uma fração de segundo, subiu a níveis estelares antes da inundação total. A ciência da necrópole abissal nos conta que você não estava apenas em um navio afundando. Você estava em uma câmara de compressão falha. O mito da investigação sugere que encontraremos culpados, mas a autoridade histórica nos ensina que, em tragédias desta magnitude, o único culpado é a soberba humana que acredita poder vender o passado para comprar um oceano que não pertence a ninguém. A realidade das buscas submarinas é um processo lento e agonizante de encontrar fragmentos de vidas interrompidas. Daqui a 100 anos, se alguém enviar um robô até o local onde você estava trancado, não encontrará o homem de negócios ou o visionário que você pretendia ser, encontrará apenas a estrutura esmagada de um sonho, que custou tudo o que você tinha. O selo de tecnologia desta narrativa nos permite ver agora o que os olhos humanos jamais alcançarão. O momento exato em que a gravidade e a pressão venceram a engenharia. Aquela mochila que você abandonou, cheia de contratos e promessas, agora faz parte do sedimento marinho, sendo lentamente devorada por bactérias que não distinguem entre um pedaço de ouro
e um fragmento de lixo. A sua sobrevivência é um erro estatístico em um sistema projetado para o esquecimento total. O verdadeiro mistério não é porque o navio afundou, mas porque continuamos a acreditar que podemos sair ilesos de apostas, onde a banca é o próprio destino. O mito do resgate e a estatística do improvável. O senso comum, alimentado por séculos de literatura de aventura e épicos de superação, tenta te convencer de que o momento em que você emerge das entranhas do navio e toca a superfície é o clímax da sua vitória, o ponto exato onde a vida triunfa sobre a morte. Mas a realidade estatística das águas profundas é um cálculo frio, que ignora o seu heroísmo individual. O mito do resgate imediato diz que o mar está repleto de heróis prontos para te salvar. Mas a realidade geográfica é que você está flutuando em um quadrante do oceano que a civilização esqueceu. O navio enviou sinais de socorro, as antenas dispararam pulsos elétricos para o espaço. Mas entre o sinal ser recebido e uma embarcação física rasgar a distância necessária, existe um intervalo de tempo que o seu corpo, agora sofrendo de exaustão extrema e hipotermia, não tem como pagar. A autoridade da ciência biológica nos ensina que o reflexo de imersão e o choque térmico são adversários muito mais eficientes que qualquer porta de aço que você tenha deixado para trás. Você flutua sobre o que antes era o símbolo máximo da engenharia moderna, e agora é apenas uma mancha de óleo e detritos sob a luz fria da lua. O mito diz que o sobrevivente sente uma gratidão profunda pela vida. Mas a realidade imersiva deste momento é uma náusea existencial avassaladora. Cada vez que uma onda te levanta e te joga de volta, o frio corta a sua pele como se você estivesse sendo processado por uma máquina industrial. A curiosidade mórbida que te trouxe a este vídeo quer saber quanto tempo um ser humano resiste em águas de 4 graus, antes que o coração simplesmente decida parar. A resposta não está nos manuais de primeiros socorros, mas no silêncio dos milhares que não saíram de seus camarotes. Você é a exceção que confirma a regra da letalidade oceânica. A quebra de expectativa aqui é brutal. Você não está esperando por um navio de resgate. Você está esperando para ver quem, entre a sua vontade de viver e a inércia térmica do Atlântico, se renderá primeiro. A reconstrução com Yao nos permite analisar o cenário ao seu redor com uma precisão que os seus olhos, agora turvos pelo sal e pelo cansaço, não conseguem captar. Há uma névoa espessa que se forma sobre a água, um fenômeno causado pelo contraste entre a temperatura do ar e a do mar, que acabou de engolir toneladas de aço aquecido. Nessa névoa, o mito cria formas, luzes de botes que não existem, e vozes de salvadores que são apenas o som do vento uivando entre os destroços. A realidade é que você está em uma luta de atrito, onde a sua única arma é a capacidade de flutuar sobre os restos de uma mobília de luxo, pela qual você pagou uma fortuna e que agora serve apenas como uma boia improvisada. O peso histórico da sua situação é o mesmo de séculos de naufrágios. No mar, não existe classe social, não existe conta bancária, e não existe futuro planejado. Existe apenas o agora. Um agora úmido, escuro e desesperadamente solitário, onde a estatística do improvável é a única coisa que te mantém com a cabeça acima da linha da água.